Antes da gente continuar, eu queria até, eu vi no WhatsApp do grupo de oração aí, né? Que a nossa irmã Eunice teve uma perda de um familiar aí, ela falou aí, pedindo oração e nós devemos chorar com os que choram, né? Gostaria de orar também pela vida dela, da família dela, que Deus possa trazer o conforto necessário nesse momento. Que a gente sabe, eu não vi direito a informação que familiar é, se depois alguém puder falar, né? Nós vamos orar, porque de qualquer forma, né, um familiar é sempre uma dor muito forte, uma família muito querida, né, muito próxima, que Deus traga esse conforto. Deus, somos gratos porque o Senhor tem nos dado irmãos, amigos, pessoas com quem podemos estar juntos. E nesse momento, ó Deus, estamos juntos com a irmã Eunice, irmão Moura, sua família, nessa dor da perda, que o Senhor possa, teu Santo Espírito possa trazer o consolo necessário, ó Deus, possa atar as situações que precisam ser atadas para que eles possam estar em paz, que eles possam ter a reflexão necessária e a paz que só o Senhor pode dar. Não temos palavras porque nesses momentos não tem como expressar, como imprimir, como muitas vezes entender ou saber a dor do outro, mas estamos comovidos, ó Deus, nesse momento e realmente com nossos corações também contritos, te pedindo, ó Deus, a tua força, pedindo que o Senhor haja ali naquela família de forma especial, cuidando como o Senhor sempre fez, ó Deus, dando a eles a força e confiança em Ti que eles precisam. Te louvamos por tudo que tens feito. Pai, se manifesta através da Tua palavra nessa noite, se revela a nós, fala aos nossos corações, que estejamos atentos, ó Deus, e com os nossos corações totalmente abertos para aquilo que o Senhor tem para falar e que as tuas verdades sejam aplacadas em nosso coração, de forma que nada possa arrancar. Te louvamos por tudo que tens feito, pela oportunidade de estarmos aqui. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 João, ou 1 João não, Evangelho de João 21, de 15 a 22. Compreendendo aí os planos de Deus em nossa vida, né? Porque isso é muito importante. Quando a gente compreende os planos de Deus, tudo mais fica tranquilo, né? E o interessante é que os planos de Deus, muitas vezes, eles trazem fases para a nossa vida, né? Fase onde a gente está vivendo de uma forma e aquilo anda segundo os propósitos de Deus, daqui a pouco Deus muda você um pouquinho, né? E é muito bom quando nós estamos atentos àquilo que Deus fala, né? Alguns irmãos talvez tenham até ficado preocupados, né, com a minha mudança de visual aí, né, se perguntando, meu Deus, o que aconteceu? Pelo menos minha mãe, quando eu cheguei lá na casa dela, ela sentou e disse, espera aí, meu filho, vamos conversar. Mas eu chamei de rito de passagem, né? Foi uma mudança que aconteceu aí na minha vida, onde eu deixei o trabalho formal, né? Já era um propósito na minha vida, um propósito da minha família. E há alguns anos eu estou me preparando para isso, né? E isso aconteceu no mês de janeiro, né? Eu deixei o trabalho na indústria, porque já não fazia sentido para muito dos propósitos, né, que Deus tem na minha vida. E coisas que Ele tem colocado no meu coração, então eu tinha que tomar um posicionamento, né? É algo que eu preparei já há alguns anos e veio acontecendo. Confesso que foi um pouco acelerado, mas para o tempo que eu pensei que ia durar mais um pouquinho, mas foi mais rápido. Mas eu agradeço a Deus porque em tudo uma coisa que eu sempre peço a Deus, né? Que não haja confusão de pensamento, não haja conflito no meu coração. E tudo que eu fiz em muita paz, né? E graças a Deus, assim, eu tenho uma família que eu digo, e aí, meu amor, vou mesmo nesse plano? Ela, se você fizer, tô junto, né? Então, eu digo, então tá tudo certo. E Deus em tudo tem nos abençoado, assim, grandemente, né? E tem feito com que as coisas aconteçam
no seu tempo, e eu só tenho a agradecer a Deus, né? Mas é uma mudança transitória, eu não vou ficar assim não, né? Daqui a pouco o cabelo cresce de novo, tá tudo certo, né? Mas vamos lá, vamos para João 21, 15 a 22, eu quero compartilhar um pouco com vocês nessa noite sobre propósito, né? Sobre o propósito de Deus para a vida da gente e como a gente precisa absorver isso. E algumas coisas que impedem a gente muitas vezes de ver essa ação de Deus para a nossa vida. 21, versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo, disse Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, te digo que quando eras mais moço, te vestia a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te vestirás e te levará para onde não queres. Jesus disse isso significando com que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus. Então lhe disse: segue-me. Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo a quem Jesus amava, que nascia se reclinara sobre o seu peito e dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro, perguntou a Jesus: Senhor, e deste, que será? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Amém? Esse é um momento que Jesus conversa com Pedro ali, né? Já ressurreto. E é sempre uma passagem que é muito comentada, e com certeza todos já ouviram alguma pregação sobre essa passagem. E é uma passagem que realmente Jesus para mais uma vez com Pedro ali, né? Como várias outras vezes que Jesus parou diante de Pedro. E ele tem uma conversa muito séria com Pedro, né? E da terceira vez que ele o interroga, perguntando se Pedro realmente o ama, né? E Pedro já fica ali, né, constrangido, dizendo: Senhor, tu sabes de todas as coisas, né? Como quem diz assim: poxa, ele está me perguntando, me pressionando, será que eu amo mesmo, né? Diante de todas as coisas que ele já tinha passado. É que nem aquela história, né? Quando você questiona alguém sobre alguma coisa, ela te responde, né? Eu sempre tive muito essa mania de perguntar assim: você tem certeza? Aí a pessoa já gagueja um pouco, às vezes, da segunda vez, né? Já não tem tanta certeza assim diante da voz de alguém que pergunta se você tem certeza, né? Eu mesmo lembro que um dia, logo no início da pandemia, Mateus viu todo mundo lá em casa fazendo live, né? Aí ele pegou, começou a chamar os coleguinhas, chamou o Pietro, Levi, a turminha dele da igreja, né, filho? Para fazerem reunião pelo Zoom, né? Eles entravam pelo Zoom lá, Google Meet, não sei, o menino já estava lá, eu chegava em casa: ó, meu pai, passe no canto aí que a gente está em reunião, né? E um dia eu vi ele conversando com o Pietro, e aí eles estavam brincando de fazer pergunta um para o outro, né? E aí Pietro perguntou assim: Mateus, quanto é 1 mais 1, né? E aí ele falou assim: é 2. Aí Pietro falou: o quê? Mas acho que ele falou o quê? Porque a conexão não estava boa, alguma coisa, né? Aí Mateus já falou, aí Mateus ficou na dúvida, né? Crioulo lançou a semente da dúvida, ele falou 11. Aí ele perguntou de novo, já saiu 21, e aí depois eu chamei ele, aí eu disse assim: filho, ó, sabe o que aconteceu ali? Você teve dúvida. Quando o coleguinha perguntar quanto é 1 mais 1, você não tem certeza que é 2, ele pode perguntar o que for depois, né? Você tem que afirmar, se você sabe, você tem certeza. E aí eu comecei, né? Tudo que eu perguntava a ele, eu dizia: você tem certeza? Aí ele ia e respondia. Aí fui treinando ele mesmo, porque filho, a gente tem que fazer assim, viu? Tem que ir treinando e pegar ele nesses pontos fracos aí. E Pedro,
ele deveria se sentir assim, né? Porque ele provavelmente era o discípulo mais velho, né? Porque por incrível que pareça, a gente vê os filmes aí, vê a galera toda de barba grande, não sei o quê, mas provavelmente os discípulos de Jesus eram jovens, né? Eram garotos ali, saindo ali iniciando a juventude ali, por cerca dos seus 16, 17 anos. E Pedro, ele deveria ter mais de 21, né? E aí se especula isso, porque isso também tudo é especulação, né? Porque a Bíblia não vai falar a idade dos discípulos bonitinho lá, mas vai ter um episódio onde Jesus é questionado sobre o imposto, né? Esse episódio vocês vão ver lá em Mateus 17, a partir do versículo 24, se eu não me engano. E aí Jesus vai dizer assim, não, a gente tem que pagar o imposto. Aí vocês vão lembrar desse episódio, porque ele vai dizer a Pedro assim, ó, vai lá pegar o peixe, né? E aí ele pega lá as 4 dracmas, né? E o imposto era 2 dracmas por pessoa. Aí Jesus paga o imposto dele e o de Pedro, né? E só se pagava o imposto de quem era maior de 21 anos. Só quem pagava esse imposto era quem era maior de 21 anos. Então se estima que Pedro talvez fosse o único maior de 21 anos ali, né? Ou seja, por diferente que pareça, né? Que às vezes a gente pensa que o crescimento na vida cristã e as coisas importantes que a gente vai fazer depois da idade do amadurecimento, né? Depois dos 30, dos 40, não. Jesus, ele recrutou, foi jovens, foi meninos, né? Ele pegou meninos ali para trabalhar com ele, para ensinar, para ser o tutor deles ali. E Pedro, ele era esse cara que era o mais velho ali, né? E o jovem, diferente, né, da nossa cultura, que a nossa cultura primeiro que inventou essa parte intermediária aí, que é a adolescência, né? A gente inventou essa parte intermediária, que é a adolescência, que isso só veio acontecer no século XIX. Antes do século XIX, não tinha esse negócio de adolescência, né? Tanto que o menino, né, judeu, e se vocês forem olhar, a maioria das culturas mais antigas, um menino com 13 anos, né, ele se torna maior para as responsabilidades religiosas, ou seja, tudo aquilo que um judeu tem que fazer como obrigação, com 13 anos, pronto, acabou de ser menino, não tem mais esse negócio de a inocência, não sei o que, não. Agora você é um homem responsável pelos seus atos, né? Eles têm uma cerimônia, vocês já devem ter ouvido falar aí, né, do bar mitzvah, não sei, olha a pronúncia aí para não ser errado, hein? E aí eles fazem essa cerimônia, onde ele fala o hebraico, né? Ele tem todos alguns papéis, recita a Torá, parte da Torá, coisas que ele tem que fazer. E aí esses meninos, depois que eles saíam da escola, provavelmente eles já estavam aí com seus 15 anos, eles tinham, né, que encontrar um rabi a quem eles iriam seguir. Esse homem que eles iriam seguir, ia seguir os passos dele, né, o tempo todo. E se ele não fosse aceito, aí ele ia trabalhar, ele ia virar pescador, ele ia virar carpinteiro, ele ia virar o que ele quisesse, né, seguir a profissão do pai, provavelmente. E aí foi o que provavelmente aconteceu com Pedro, né? Pedro provavelmente não conseguiu passar em nenhuma escola aí, né, não conseguiu entrar em nenhuma Oxford, nenhuma nenhuma Harvard, e aí ele teve que ir pescar. E isso é interessante porque, assim, os rabinos, quando eles encontravam, né, os homens, os garotos que iriam segui-los, né, eles faziam exatamente o que Jesus fez na Bíblia o tempo todo, né? Ele chegava e dizia o quê? Segue-me. E era isso que o rabino, quando escolhia o menino, né, falava. E aí o menino vinha, e agora ele iria viver e passar o tempo da vida dele, né, com esse, para aprender tudo que ele precisava aprender acerca da Torá e da existência de Deus e de tudo aquilo que Deus fez pelo povo de Israel. E Pedro, né, ele se junta a Jesus num ato milagroso ali de Jesus, que foi a pesca milagrosa, né? Quando a gente vai lembrar do chamado de Pedro, ele simplesmente, Jesus vai lá, ele pede a ele primeiro, né? Deixa eu pregar um pouquinho aí no seu barco. Ele vai e prega no barco. Pedro ficou a noite toda, você já conhece essa história. E daqui a pouco Jesus vem e diz assim, não, joga a rede lá de novo, né? E aí Pedro joga, aí vem aquele monte de peixe, né? E aí Jesus diz, ó, segue-me. E Pedro, irresistivelmente, não conseguiu, né,
olhar para aquele pedido e não ir atrás de Jesus. Dizer, chegou o rabi que eu esperava, aquele que vai me ensinar, aquele que vai me mostrar as coisas de Deus, aquele que vai me ensinar e vai me instruir, né? Vou deixar essa vida de pescador. E Pedro foi sem questionar. E Pedro foi um cara muito durão, né? Ele foi um cara muito durão. Mas quando a gente olha para os propósitos de Deus, né? Muitas vezes estão na simplicidade das coisas. E por isso que Jesus vai dizer assim, ó, sejam como crianças, né? Tenham um olhar de criança, porque às vezes as coisas estão tão simples diante de nós, né? Tão simples na Bíblia, e às vezes a gente olha para as coisas e a gente não consegue enxergar, mas ela está tão simples ali. E uma coisa interessante, quando a gente olha, Jesus diz assim, ó, usa a simplicidade de uma criança, né? Sejam como estas. No outro dia nós estávamos indo realizar algumas atividades ali, estava eu e minha família, estava a irmã Tati e a Maria Cecília, sua filhinha, né, esposa do Del, e quando a Tati trabalha no famoso Baianão, né, interessante é que Mateus agora que ele está lendo, quem já teve filho na cidade sabe, né, agora eu ando com o carro na velocidade que ele possa ler, né, porque ele sai lendo tudo que passa na frente, meu pai, vamos... Agora a gente estava olhando o negócio de aluguel de casa, onde ele vê aluga, meu pai, ali tem aluga, ó, vamos lá. E aí ele pegou e passando, olha o que é a simplicidade da leitura de uma criança. Ele pegou, passou por coincidência, né, da Tati trabalhar no Baianão, ele olhou, ele perguntou, meu pai, a gente passou por uma loja ali agora, que tem escrito Bahia não. Mas se está na Bahia, como é que está dizendo Bahia não? E aí quando a gente olha para essas coisas, aí até a Tati comentou, olha, uma coisa que ele observou, que o dono do Baianão teve que se explicar na inauguração, né? Quando ele foi inaugurar a loja, ele teve que se explicar, porque perguntaram isso a ele, né? Muitas vezes a gente lê a Bíblia, a gente olha para as coisas de Deus, colocando tanta dificuldade, querendo achar tanto misticismo, querendo achar respostas em coisas que estão tão claras, né? Que a gente acaba se perdendo, ou deixando para outros, né? Talvez a gente diga assim, poxa, a Bíblia é tão difícil. Não, deixa lá para o pessoal que quer ir para a EBD, né? Ou deixa para os mestres, porque eles vão chegar, alguma hora eles vão falar para a gente. E a gente para de debruçar na Bíblia e ver coisas tão simples que Deus tem para a vida da gente. E a gente passa o tempo todo dizendo assim, ó, a Bíblia é minha regra de fé e prática. A Bíblia fala de tudo, mas eu não busco nada na Bíblia. E aí aparecem as demandas, seja na sua vida profissional, sua vida pessoal, sua vida espiritual, relacionamentos, e realmente está tudo na Bíblia. Mas onde é que está? Eu só descubro onde está no dia que eu abro e leio. E às vezes nós começamos a usar a Bíblia de uma forma que nós às vezes não encontramos os propósitos que Deus tem para a gente. Por quê? Porque a gente ouve do que alguém falou, a gente acredita nisso, mas a gente nunca para observar realmente e dizer assim, não, agora eu conheço. Agora eu sei que está aqui. Vamos aqui, pedacinho por pedacinho, e entender onde é que estão as coisas, onde é que as coisas se encaixam. Espera aí, se eu agora sirvo a Deus, onde é que isso aqui se encaixa? Onde é que eu me encaixo na palavra de Deus? Porque a gente precisa agora moldar a vida conforme aquilo que Deus quer. Porque no dia que Jesus disse para Pedro, segue-me, ele nem olhou para trás, deixou as redes para lá, aquele monte de peixe para lá, porque a Bíblia não diz que Pedro foi lá limpar os peixes primeiro, assim, eu vou limpar os peixes aqui, vou arranjar um preço bom, para a gente já sair com dinheiro. Não, ele levantou, foi lá e foi embora. Mas só que no dia que Pedro fez isso, sabe o que é que ele está dizendo para Jesus sem abrir uma palavra? Agora me diz o que é que eu faço. Me diz o que é que eu faço. E muitas vezes o que está faltando para nós é isso, a gente olhar para Deus e dizer assim, o que é que eu faço? Aí ele vai dizer, olha na palavra aí, eu já deixei revelado. E se você me buscar, eu vou me revelar através da palavra que eu deixei. E às vezes a gente pensa assim, mas
Não, deixa eu amadurecer um pouco mais. Eu tenho que conquistar minha vida profissional, eu tenho que conquistar meus relacionamentos, eu tenho que casar, ter filhos, e depois eu vou ver o que Deus tem a dizer acerca disso. E aí eu vou dizer para você, principalmente os que são mais jovens, quanto mais jovem você se decide a andar com Deus, e você para alinhar os seus propósitos com os propósitos de Deus, ficou muito mais fácil. Ficou muito mais fácil. Por que ficou muito mais fácil? Porque você vai procurar um relacionamento que anda nos propósitos de Deus. Você vai procurar um relacionamento que anda nos propósitos de Deus. E aí como é que você vai achar isso? Procurando na palavra. E dizendo assim, Senhor, é isso aqui que eu quero. Eu quero andar conforme o que o Senhor quer. E aí a gente parar de andar pelo achismo, né? Ou de que as coisas vão acontecer e não, eu vou moldar as situações, né? Eu lembro que sempre que eu orava por um casamento, eu tinha em minha cabeça tudo o que eu queria, né? Numa esposa, em relação a mais ou menos a idade, em relação a todas as coisas, e principalmente que fosse uma pessoa que me aproximasse de Deus. Uma pessoa que me aproximasse de Deus. E quando você está conectado com os propósitos de Deus, até as amizades que você escolhe vão lhe aproximar de Deus. Porque eu já falei isso algumas vezes aqui, e não adianta você andar com um grupo de amigos que não servem a Deus, e você acreditar que eles vão acordar de manhã e vão dizer assim, poxa, vamos nos juntar, que a gente tem que ajudar Sérgio a ser mais crente. Eu tenho que ajudar Sérgio a buscar mais a palavra. Eu tenho que ajudar Sérgio a estar mais na igreja. Não, o que eles fazem é o contrário. Poxa, Sérgio, mas domingo, você não vai jogar bola no domingo, mas tem igreja todo domingo. Poxa, mas dia de sábado de noite você está preparando lição para EBD, está revisando lição para EBD? Não, rapaz, a gente tem outras coisas para fazer sábado de noite. E aí quando você anda com o seu propósito conectado com Deus, você vai escolher uma profissão e você vai dizer assim, Deus, o que é que essa profissão vai me ajudar lá na frente, no teu reino? Porque aí você começa a entender as coisas e dizer assim, não, ó, tudo que eu tenho realmente tem que ser para Deus. E se eu alinho esse propósito com aquilo que Deus quer, tudo fica mais fácil. Aí talvez você diga, poxa Sérgio, você agora tirou toda a minha esperança, porque eu conheci Deus tarde já, não sei o quê, minha vida já estava toda arrumada e está tudo fora daquilo que Deus quer. Aí eu vou lhe dizer, né? Pedro talvez tivesse feito um monte de questionamento sobre a vida dele. Mas ele disse, eu não quero saber de nada, agora eu quero me alinhar com aquilo que Jesus quer, o que ele quiser, eu vou me alinhar. E Pedro talvez tenha sido o que tenha entregue, né, mais da vida dele. Porque os outros, a gente não tem relato de que tinha família. Pedro pelo menos tinha sogra, né? Que Jesus foi lá e curou a sogra dele, né? Então Pedro provavelmente deixou a família e tudo que tinha realmente para seguir Jesus, enquanto os outros eram mais jovens, né? Tinham alguns que trabalhavam, mas isso não quer dizer que eram também de uma idade mais avançada, porque o judeu naquele tempo começava a trabalhar muito cedo, né, Gilvan? Não tinha essa preocupação de, só com 20 anos para trabalhar, 22 anos, não sei o quê. Né? Como eu falei, o menino com 13 anos era um homem. Já era considerado um homem, né? Aí hoje a gente está cada vez mais caminhando para um negócio mais difícil, que é assim, já colocaram a adolescência, né? Agora a psicologia está querendo botar a adolescência para até 22 anos, né? Eles estão dizendo que 22 anos é a idade que hoje a adolescência se configura, né? Tem que ficar ali mesmo na dependência de pai e mãe, não sei o quê, e a Bíblia está dizendo, rapaz, deixe seu pai e sua mãe, crie sua família, vai virar homem, né? Vai crescer, vai multiplicar e vai fazer o que Deus tem para a sua vida, né? Vai fazer o que Deus tem para a sua vida. E tudo isso tem que estar conectado com o propósito que Deus tem para a gente. E só faz sentido, né? Só faz sentido as coisas que Deus tem para a gente quando nós estamos com Deus. Porque quando nós estamos com Deus, fazer qualquer coisa diferente daquilo que Deus tem para a nossa vida não faz mais sentido. Não faz mais sentido.
Eu lembro mesmo que quando eu e Maria estávamos namorando, na verdade a gente já namorou e casou, né? A gente não noivou, não. Com 8 meses nós casamos, resolvemos casar. E porque nós já estávamos eu com quase 30 anos, né? Ela tem um ano a menos que eu. Já tínhamos nossa vida organizada, servos do Senhor, eu digo, vamos casar, né? A gente já sabe, sentou, botou um engenheiro e já disse assim, vamos botar no papel aqui, prós e contras, o que você quer, o que não quer, pronto. Resolvemos, passamos a régua, fizemos um acordo, né? E deu tudo certo. Mas um dia, né, ela colocou não uma semente de dúvida, mas uma pergunta assim, né? Será que a gente já deveria casar, né? Não sei o quê. Eu digo assim, ó, eu não tenho mais dúvida de nada. Então, porque se você achar que em algum momento a gente não vai casar, eu vou ter que reprogramar toda a minha vida, né? Porque eu programei minha vida agora para esse casamento. Eu agora só penso no meu futuro com você. Eu não tenho outro pensamento, não tem outra construção, né? E aí, diante de uma declaração dessa, ela disse, eu aceito. Né? Esse é aquele dia que o seu espírito olha para a sua alma e diz, ele não está sozinho, não. Isso aí é coisa de Deus, né? E realmente assim foi. E graças a Deus nós nos decidimos por isso. E aí o nosso propósito tinha que caminhar junto. Não tinha como caminhar diferente. E quando nós caminhamos com Cristo, não tem como a gente acordar de manhã e dizer assim, hoje eu vou fazer o que eu quero. Ele até permite isso, porque Deus nos deu livre-arbítrio. E olha só, ele é tão grande, e ele se dá a oportunidade de ser rejeitado por você, por nós, né? Se dá a oportunidade de ser rejeitado por nós. Mas quando nós decidimos servir a Deus, nós entendemos a mensagem dele de salvação para a nossa vida. Não tem outro caminho, não tem outra coisa para a gente fazer. E aí a gente tem que andar alinhado com aquilo que ele tem para a nossa vida, aquilo que ele deseja para a nossa vida. E tudo que ele traz para a gente é vantajoso, Mas qual é a nossa grande dificuldade? A nossa visão, que é curta. Porque enquanto Deus está olhando lá para a eternidade, a gente está olhando para o amanhã. A gente está olhando para as dificuldades que vão vir na segunda-feira, a gente está olhando para as dificuldades que vai vir no mês de março, pensando, poxa, as coisas só vão melhorar depois que passar essas datas de carnaval, apesar que esse ano sem carnaval, né? Mas eu acredito que o ano não começou muito agitado, não. Apesar que eu estou num tempo de descanso aí, então estou meio por fora de como andam os negócios acontecendo. Mas a gente anda muito preocupado com o hoje, né? Com o que vai acontecer amanhã, com o que vai acontecer ali a pouco. E a gente limita a nossa mente de um jeito que a gente, é que nem time de futebol fala assim, correr errado, né? Time para os boleiros, né? Correr errado é você estar sempre correndo e nunca o outro time está com a bola no pé, né? E você está correndo errado o tempo todo. Está correndo sempre para a sua defesa e o outro time atacando o tempo todo. Você está correndo errado. E aí, muitas vezes, a gente está com o nosso pensamento naquilo que é o nosso problema. E aí tem aquela conta para pagar no fim do mês, você pensa naquela conta para pagar no fim do mês, todos os dias você pensa naquela conta para pagar. Mas você não parou 5 minutos para pensar em como solucionar isso, como levantar aquele dinheiro ali e dizer assim, vou resolver esse problema aqui e acabou. Sérgio, tem coisas que eu só vou conseguir pagar lá no fim do mês mesmo. Então, ótimo, se só vai dar para pagar no fim do mês, descansa e fica tranquilo com isso, né? Ou busca colocar sua mente naquilo que realmente você precisa investir energia, naquilo que você precisa colocar sua energia. E Pedro, voltando para a vida de Pedro, né? Pedro viveu muitas experiências com Jesus, né? Viveu muitas experiências com Jesus.
Talvez Pedro tenha sido o discípulo que viveu mais experiências assim, que foram catalogadas, né? Experiências que ele foi ali atuante com Jesus, né? Teve a pesca milagrosa, teve o imposto lá, as dracmas dentro do peixe. Pedro andou por cima da água. Pedro fez e aconteceu, né? E Jesus, ele sempre colocou uma expectativa muito grande em cima de Pedro, eu acredito. Porque era uma cobrança muito grande em cima de Pedro. Porque diante de tudo isso que estava acontecendo ali, talvez Pedro ele pudesse ter olhado para a condição dele, por isso eu digo, não viva de condição, e ter dito assim, poxa, eu já sou o cara que sou o mais velho aqui. Ou seja, eu sou o atrasado na escola, né? Eu sou aquele que ficou atrasado na escola, enquanto todos os outros estão seguindo o rabi aí, mas é todo mundo novinho, né? E eu comecei agora, já estou velho, atrasado. Ele podia recuar, dizer assim, poxa, os meninos estão com a cabeça mais fresca, sabe fazer conta melhor do que eu. Mas sabe o que é que diferenciava Pedro dos outros? Já que ele encarou andar com Jesus, ele estava disposto a tudo. Pedro tinha um coração muito disposto. Tudo que aparecia para fazer, Jesus está andando na água ali, vem até comigo. Pedro se joga na água. Jesus disse, Pedro, vai pescar ali o peixe para pegar o imposto. Ele podia ter dito, vai lá, João, vai lá o outro mais novinho, vai lá e pesca rapidinho. Não, ele diz, não, eu vou lá que eu quero ver esse negócio dessa moeda sair de dentro da boca do peixe. E Pedro, ele mostra aos outros que nada mais era necessário do que um coração disposto, andar com Deus, com Jesus e fazer aquilo que Jesus pedia dele. E Pedro era tão cobrado que uma das experiências que ele passa, quando Jesus está já para ser preso, né? Jesus vai lá para o Getsêmani, vai lá chorar, vai lá o dia que ele sua sangue lá. E Jesus leva 3 discípulos com ele, né? Um deles é Pedro. E Jesus leva esses 3 discípulos com ele. E na hora que ele volta, o que é que esses 3 discípulos estão fazendo? Estão cochilando. E ele chama a atenção de quem? De Pedro. Ô Pedro, você não consegue vigiar com esses meninos aí? Levanta aí, cara, vamos. Pedro devia dizer, pô, só reclama comigo, rapaz. Todo mestre também, não sei, né? Sem contar que eles já tinham vindo da ceia, né? Eles já tinham vindo da ceia, onde Jesus já tinha dito a Pedro assim, ó, hoje você vai me trair. Aí Pedro, com esse coração super disposto, né? A Bíblia diz que ele até com espada estava, na hora que Jesus é preso, vai lá, arranca a orelha do cara, ele está com o coração super disposto para servir a Deus. Jesus chega e diz a ele assim, ó, sabe essa sua coragem toda? Vai acabar hoje. Porque eu vou ser entregue, e aí vocês todos vão correr, não vai ficar nenhum. Aí Pedro levanta, não, Senhor, eu vou até o fim, se forem me matar, a gente vai para a briga, não vai ter isso não, né? A gente vai sair nas redes sociais, vamos postar aí no Instagram, vamos fazer zoada. E aí Jesus diz assim, Pedro, acalme seu coração, que hoje você vai me trair. Mas só que Pedro parecia que não estava ouvindo nada, né? Estava entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Porque se ele parasse um pouco para ouvir, né? Lucas 22, 31 a 35 está essa passagem. Deixa eu abrir aqui na minha tradução. Lucas 22, de 31 a 35, vai dizer assim, ó. Simão, isso já é Jesus conversando com ele. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Tornou Jesus, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Então, Jesus lhe perguntou,
até o 34. Mas se a gente for parar para pensar, olha só, Jesus já estava dizendo a Pedro: Pedro, fica tranquilo, eu roguei por ti, que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece seus irmãos. Mas só que Pedro não estava ouvindo nada disso. Ele disse assim: Senhor, acho que o senhor está meio enganado. Não se preocupa com isso não, a gente vai aí, a gente vai encarar o que tiver que encarar, ninguém vai lhe prender, ninguém vai lhe levar. E aí Pedro passa por um dos momentos mais difíceis, né, da história dele. Jesus é preso lá no Getsêmani, e aí ele nega Jesus. E talvez Pedro ficasse preocupado, né, diante de tudo aquilo que ele estava passando. Porque Jesus vai dizer que ele vai negar 3 vezes, e diz que na terceira vez, ele inclusive ainda praguejava, né? Tomara que ele tenha praguejado só contra a mulher que foi perguntar a ele, né? Mas Pedro se mostrava chateado porque perguntavam se ele conhecia Jesus, diante de toda aquela situação ali. E aí ele chora amargamente, né? Pedro, ele chora amargamente. E muitas vezes na vida, mesmo andando com Cristo, nós vamos passar por situações em que nós vamos chorar amargamente. Onde a nossa humanidade em algum momento pode aflorar e a gente passar por situações onde a gente vai dizer assim: Deus. Mas sabe o que é que aconteceu com Pedro? Ele fez totalmente diferente de Adão. Adão, ele se escondeu, né? Pedro não. Pedro, quando ele soube que Jesus ressuscitou, ele correu lá no túmulo. Ele queria ver o mestre. E quando Jesus vê as mulheres, sabe o que Jesus diz às mulheres? Vai lá, fala aos meus discípulos que eu vivo. Fala aos meus discípulos e a Pedro que eu vivo. Jesus está mandando um recado para Pedro. Olha, não se preocupe, eu continuo contando com você. Eu não disse que ia acontecer? Eu não disse a você que você é humano? E tudo isso eu acredito que forjava Pedro para a vida que ele precisava ter com Deus. Porque imagine se Pedro tivesse tido uma vida toda certinha, sem nenhuma dificuldade. Quando ele tivesse que aceitar Paulo, já foi difícil, né? Quando eles olharam para Paulo e disseram assim: meu Deus, um assassino. Ananias chega para Deus e diz assim: Senhor, não é melhor deixar ele cego não, Senhor? Você está mandando ir lá botar a visão de novo em Paulo, não é melhor deixar de cego? Senhor, pense bem. Aí às vezes a gente ri hoje, mas é isso que nós como homens e mulheres fazemos muitas vezes. Na nossa humanidade a gente olha para Deus e diz assim: poxa Senhor, mas eu não tenho capacidade. E muitas vezes a gente olha para a nossa condição atual, talvez para a nossa condição de instrução, para a nossa condição financeira, para aquilo que a gente pode fazer para Deus. E muitas vezes só o que a gente precisa, sabe o que é? Abrir a nossa boca e contar o nosso testemunho. Porque muitas vezes uma situação que você viveu, alguém está precisando ser tratado sobre isso. Alguém está precisando ouvir de alguém que tem autoridade para dizer assim: olha, eu passei por essa dificuldade e eu venci com Deus. Não é de uma teoria, não é de alguém que ouviu falar disso. Porque eu sempre falo disso, para mim era muito fácil. Eu era o melhor criador de filhos que existia antes de eu ter filho. Eu era o melhor criador de filho que existia. Quando eu via criança correndo na igreja, e deixa eu falar que as crianças estão de parabéns, viu? Nesse confinamento, é todo mundo quietinho aí, no braço de pai e mãe. Esses dias estão de parabéns aí. E quando eu via menino correndo pela igreja, eu dizia: meu filho? Jamais. Meu filho correr na igreja, nem me olhe, viu?
correndo pela igreja, jamais. Eu boto do meu lado, dou um beliscão, dou um jeito, tem que falar abaixo por causa dos direitos humanos. Mas a gente dá um jeito. Meu irmão, depois que Mateus nasceu, aí eu ficava procurando na igreja. Eu digo, se tiver algum menino sentado, deve estar doente. E aí a gente vai aprendendo as coisas que são naturais. Às vezes eu vi alguém carregando o menino no colo, né? O menino chorando, aí dizia para lá, o menino dengoso, não sei o que, pai e mãe não cuida, tem que tratar isso aí de bebê, não sei o que. Aí depois que Mateus nasceu, eu descobri que o menino sente dor de dente, quando o dente está nascendo. Descobri um monte de coisa. E muitas vezes o que alguém precisa é da palavra de alguém que já passou por uma situação. Eu estou contando uma situação de paternidade, mas pode ser uma tragédia. A nossa humanidade está sujeita a isso, a tragédias. Às vezes você passou por uma tragédia e Deus precisa tratar de alguém através do testemunho que vai sair da sua boca. E aí a gente vive de condição, a gente vive se limitando. Mas Pedro não, Pedro olha para tudo aquilo que ele viveu, e Pedro talvez estivesse tão pesado, porque Jesus disse assim, você vai falar 3 vezes, você vai me negar 3 vezes, e para o judeu 3 vezes é consistência, quer dizer que o negócio ganhou consistência, está confirmado. Eu costumo dizer, né, que 3 vezes está ligado ao seguinte, a primeira vez é uma afirmação, né? A primeira vez você afirma ali que aquilo pode acontecer. A segunda vez é uma constatação. E se o fato se repetir pela 3ª vez, é um fato. Não tem mais o que questionar. E isso era uma coisa que eu usava muito no meu dia a dia profissional, né? Sempre que a gente tinha uma ideia, botava para fazer. A primeira vez deu certo, ótimo. A segunda vez confirmou que dá certo, mas ainda não quer dizer que vai dar certo sempre. Na 3ª vez já se tornava um fato, que provavelmente ia ser aquilo. E aí 3 vezes Pedro negando, está dizendo assim, não tem dúvida que você negou a Jesus. Porque talvez, se fosse uma vez só, né, Pedro ia dizer assim, não, eu acho que eu falei, talvez tenham ouvido. Mas Pedro negou 3 vezes. E aquilo paralisou ele? Aquilo não paralisou ele. Porque Pedro, ele entendeu uma das coisas mais fantásticas que Deus deixou a nosso dispor. A possibilidade do agora. A possibilidade do agora. No momento que Deus nos dá a situação do perdão, Ele nos dá a possibilidade do agora. Por isso que eu sempre digo, quando você acorda de manhã, se você imagina que não tem nada para agradecer, agradeça pela oportunidade, que você pode fazer tudo diferente. Não importa o que você fez ontem, o que você fez antes de ontem, o que você fez há 1 ano atrás, há 15 anos atrás, não importa, desamarre de tudo isso, e você pode fazer novo hoje. Você pode decidir hoje, seguir a Jesus, fazer tudo aquilo que Ele manda, tudo aquilo que quer, viver segundo o propósito dEle. E não importa o que ficou para trás. Não importa o que você deixou de fazer, não adianta você ficar chorando pelo que não fez, pelo que fez, não. Vamos realizar agora. E esse é o segredo das pessoas que realmente conseguem sucesso na vida com Deus. Sabe por quê? Não fica esperando, não fica falando simplesmente, mas vivem. Porque a palavra é muito bonita, a palavra traz histórias magníficas, a palavra traz lições que podem mudar a vida que mudam a vida de pessoas quando aplicadas, mas só se aplicadas. Porque a gente diz assim, a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus quando está aberta aqui. Mas ela é a palavra de Deus na nossa vida, se a gente abrir e aplicar. Se a gente não abrir e aplicar, não passa de informação. Não passa de informação. E aí eu quero contar um segredo para vocês. Quando chegar no grande dia lá, diante do grande trono branco, Deus não vai fazer nenhuma pergunta de EBD para vocês.
Então venham para o EBD, mas Deus não vai fazer pergunta de EBD. Não vai perguntar o nome dos 12 discípulos, não vai perguntar nada sobre a vida de Pedro, não vai perguntar nada do Gênesis, não vai perguntar nada do Êxodo, das leis, não vai perguntar nada disso. Ele quer saber o que você fez. Ele quer saber o que você fez. E o que você está fazendo está alinhado com o propósito que Ele tem para você? Está alinhado com o propósito que Deus tem para você? Porque quando a gente olha para tudo isso, Jesus ainda está em resgate de Pedro ali, dizendo às mulheres, vai lá e diz aos discípulos e a Pedro que eu quero falar com ele. Porque tem um detalhe lá da pesca maravilhosa, que Jesus ele não simplesmente diz, segue-me para Pedro, mas ele diz assim, segue-me e te farei pescador de homens. E eu quero dizer uma coisa a vocês, se vocês decidiram seguir Jesus, Ele não vai desistir de você, até que a obra que Ele tem para cumprir na sua vida se cumpra. Porque Ele não olha para como você está hoje, mas Ele olha para você já no resultado final. Quando Ananias fala assim, Deus, não é melhor deixar Paulo cego? Aí Deus fala assim, não, ele é um assassino, mas ele se regenera. Eu vou dar um jeito nele, é isso que Deus fala? Não, Deus está falando lá na frente, Acredito que Deus ali, ele já estava falando com Ananias da visão do dia que Paulo estava sendo decapitado, onde ele diz, cumpri a carreira, guardei a fé, porque ele diz assim, esse é vaso escolhido, e esse vai entender o quanto é bom sofrer pelo amor ao meu nome. E Deus, Ele já vê você lá com a coroa. E essa coroa não é para glorificar a gente, não, porque a gente vai chegar lá e vai colocar tudo aos pés do rei. É isso que a gente tem que ter entendimento. E assim, tudo que aconteça na nossa vida, que seja realmente para servir a Deus, porque Ele veio em resgate de nós. E aí Jesus, Ele tem um encontro com Pedro, que é esse encontro aqui que a gente leu no início. Ele vai dizer, Pedro, você me ama mesmo? Mais que os outros? E você vê que Pedro, ele não estava intimidado, né? Porque aquela mesma vontade que ele estava lá no dia da ceia, que disse que ia acabar com tudo, derrubar, aquelas coisas que passaram, ele ficou quietinho, né? Jesus não falou mais nada. Jesus voltou, se encontrou com os discípulos, falou com ele, estava tudo de boa, né? Não questionou nada a Pedro. E ele pergunta, Pedro, você me ama mais do que estes? Porque se ele estivesse pensando já no que ele cometeu lá, ele ia dizer, Senhor, eu cometi uns errozinhos, mas até que eu amo, não sei se mais que esses. Mas ele diz, não, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele vai dizer, perguntar de novo, e perguntar de novo. E aí eu acho que Pedro aí vai dizendo assim, por que Jesus está me apertando? Será que ele vai me dizer de novo que eu não vou aguentar o tranco? Será que ele vai me dizer de novo que eu vou falhar? E aí ele vai trazer uma coisa para Pedro que vai dizer assim, Pedro, em verdade te digo que quando eras mais moço, te vestia a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fores velhos, estenderás as mãos, e outro te vestirás e te levará para onde não queres. E aqui ele já estava falando da morte de Pedro. Ele estava dizendo assim, Pedro, você não vai me negar de novo. Dessa vez você vai até a cruz e eu vou estar lá com você. E aí Pedro, porque os romanos, né, até o século IV, eles vão usar a crucificação como um meio comum de punição. Porque eles queriam que o malfeitor sofresse o máximo que ele pudesse. O máximo que ele pudesse. E Pedro vai dizer assim, me coloca na cruz, mas coloca de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. E Pedro cumpriu a carreira dele. Não olhando para o dia da negação, não olhando para o dia da crucificação, onde ele estava escondido, e pensando, poxa, eu falei tanto para o mestre que eu ia estar lá.
Mas ele pensou, consegui, cheguei. O mestre falou que eu seria pescador de homens, e eu sou pescador de homens. E tudo foi Deus que entregou na mão dele. E assim é na nossa vida. Deus é quem entrega tudo na nossa mão. Quando nós temos consciência disso, que nós somos apenas mordomos, que a nossa família não é nossa, que a nossa profissão não é nossa, que a nossa vida não é nossa, e que nós temos que ser mordomos de Deus, nós vivemos segundo o propósito que Ele tem para a nossa vida. E essas experiências forjaram Pedro, por quê? Ele aprendeu a não viver de motivação, mas ele aprendeu a viver por amor. Porque a motivação muitas vezes vai deixar a gente pelo caminho. Talvez você se motive a ser um bom profissional porque você recebe bons elogios. Talvez um bom salário que daqui a pouco também não motiva mais ninguém. Talvez você quer ser um pregador do evangelho pelos elogios. Isso também não vai te levar longe, porque no dia que alguém não te elogiar, você vai ficar mal. Você vai dizer, isso não é para mim. Mas quando você faz isso por amor, e aí o amor é o grande paradoxo da vida do cristão. Deus, ele faz as coisas assim para a gente olhar para o simples e não entender nada. Porque ele manda a gente amar. O amor é uma ordem, mas não é uma obrigação. Porque a gente escolhe amar, né? Eu escolho amar minha esposa, escolho amar o Senhor, escolho amar meu filho, meus pais, aos irmãos. Mas se isso for obrigação, vai longe? Não vai. Se você acordar todo dia e disser, tá bom, vou amar minha esposa, Deus mandou, tá bom. Não vai longe. E aí Deus te ensina assim, ó. Você escolhe. E eu vou colocar prazer no seu coração por isso. Você vai ter satisfação em viver dentro daquele propósito que eu tenho colocado para você. E eu não sei qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Especificamente. Mas uma coisa eu sei que Ele tem para todos nós, que é a eternidade. E uma coisa eu vou dizer a vocês. Sabe o que um coração disposto traz? Essa oportunidade de servir a Deus em plenitude. Porque a obra de Deus, o propósito que Deus tem para ser feito, não vai deixar de ser feito. E se você não fizer, tem algo que Deus vai entregar na sua mão. O que é que Ele faz com o que enterrou o talento? Ele toma e dá na mão de outro. Você não quer não, ou encontra um coração disposto. Talvez você veja aquele irmão que diz assim, meu Deus, mas eu pego tanta coisa para fazer e só vem para minha mão. Deus está entregando. Está dizendo assim, fulano não quer não, quer ficar lá sentado? Toma aqui. Fulano não quer abençoar a vida do outro com uma palavra não, eu vou trazer alguém de não sei aonde que vai trazer uma palavra. E quando nós estamos alinhados com os propósitos de Deus, isso é tão sério, quando a gente entende das coisas espirituais, a gente não conseguiria andar com a nossa boca calada. A gente percebendo que muitas pessoas que andam ao nosso lado estão a um passo do inferno. E só precisa que a gente abra a boca. Só precisa muitas vezes que a gente dê um testemunho, talvez nem precise que você abra a boca. E às vezes você fala assim, Sérgio, mas o testemunho é simples, eu não sei não. Não sei não. Porque ser cristão é muito difícil, gente. É simples, mas é muito difícil. É uma carreira que você precisa conquistar todos os dias. Entendendo uma coisa, que é por Ele e para Ele. E aí eu queria encerrar lendo com vocês em Romanos 11:36, que vai dizer assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.
Deus tem um propósito para a sua vida. E que você só precisa viver esse propósito, para lá na frente você entregar na mão dele. E ele já te vê lá no fim da corrida. Enquanto talvez você se ache limitado, você acha que não consegue, você acha que é pesado, ele já está vendo a sua conquista e já está sorrindo para isso. Queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar. Eu queria que nessa noite realmente você estivesse pedindo a Deus que assim, que a sua vida, que as nossas vidas não sejam mais as mesmas. Que nada na nossa vida esteja desalinhado ao propósito de Deus para nós. Que nada nos desvie daquilo que Deus tem para construir através das nossas mãos. Porque o reino de Deus é chegado. E o nosso papel nesse reino é necessário hoje. É necessário no mundo que jaz em alienação, que jaz em coisas que desagradam a Deus. Nós que temos filhos, hoje nossos filhos não são como flechas mais. Se hoje Salomão fosse escrever o livro de Provérbios, ele ia dizer assim: os filhos são como bombas nucleares. Porque hoje uma criança dessa, bem instruída, entra no YouTube, influencia mais de 1.000, 2.000, 1 milhão de pessoas. E muitas vezes nós estamos com nossas mãos recolhidas para servir aos propósitos do reino. E se por um acaso também você entrou nessa noite aqui e ainda não entregou a sua vida a Jesus, não entendeu qual é o propósito dele na sua vida, ele está em seu resgate a todo momento. E você pode nesse momento aceitar Jesus, reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador e permitir que ele faça diferença na sua vida. Deus, te somos gratos, porque as tuas verdades, Pai, ecoam de geração em geração, por toda a eternidade. Cremos, Deus, no teu resgate por nossas vidas, e cremos que a obra que o Senhor tem para fazer em nossas vidas será concluída. Basta um coração disposto e aberto, um coração que te serve, mãos e pés apressados a fazer aquilo que te agrada. E estamos entendendo, ó Deus, que tudo é teu, somente por ti e para ti, somos mordomos, Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem entregue. E que nenhum dos talentos que o Senhor entregou em nossas mãos seja retido, mas que nós possamos multiplicar, que vidas sejam tocadas pela tua ação através da nossa vida, Deus. E que não estejamos conformados com o mundo e como ele anda, mas que sejamos agentes ativos do teu reino aqui na terra. Que as pessoas ao nosso redor saibam que é chegado o reino de Deus. Que as pessoas ao nosso redor olhem para as nossas vidas e tenham sede de te conhecer, tenham sede de experimentar a mudança que o Senhor trouxe para nós. E que haja em nós atitude, e que haja em nós amor, Deus. Multiplique em nós o amor, multiplique em nós a generosidade, multiplique em nós, ó Deus, o desejo de servir, e que a nossa mão esteja sempre estendida, os nossos ouvidos abertos ao que o Senhor tem a nos falar. Ser com cada vida aqui, cada família representada, e que em tudo, ó Deus, o Senhor abençoe a cada um e nos traga cada vez mais paz, entendimento, coragem, atitude, e que haja em nós a confiança em Ti, e de que somente contigo podemos fazer qualquer coisa. Te louvamos por tudo que tens feito, e que agora nesse momento, ó Deus, nós possamos te louvar mais uma vez, encerrando esse culto, e que o Senhor receba a nossa adoração, e que haja em nossos lábios um louvor sincero, pois somente a Ti toda a honra, glória e adoração, em nome de Jesus. Amém.